boa noite, mundo! Estou aqui no Cine Teatro Brasil, centro de Belo Horizonte, porque nesta segunda-feira começa a temporada 2025 do Segunda no Cine. E o curador da mostra, Rodrigo Azevedo, está aqui comigo, vai contar os detalhes dessa temporada, apresentar a programação das primeiras semanas, e a gente vai bater um papo aqui daqui a pouquinho. Claro, tem ainda a programação das demais salas de cinema de Belo Horizonte, trailers de filme e as principais notícias do universo cultural. Então vem comigo, aliás, vem conosco, porque a Lume TV está começando. Começa nesta segunda-feira a temporada 2025 do Segunda no Cine. E eu estou aqui com o Rodrigo Azevedo, que é curador da mostra. Rodrigo, prazer ter você aqui de novo na Lume TV. E o que o público pode esperar dessa temporada? Bom, primeiro prazer estar aqui de novo com você. Essa é uma presença também sempre constante aqui no Segunda no Cine, já conhece bastante o projeto. Acho que o que o público pode esperar esse ano é uma mistura entre aprendizagem e a fruição cinematográfica. Então, o grande objetivo dessa mostra ao longo desse ano é tentar fazer uma série de exibições que de mês em mês busca se aprofundar em uma determinada área específica do cinema. Então, na direção de fotografia, no roteiro, na direção de arte, enfim. A ideia foi tentar reunir o máximo possível de filmes que tanto dialogam com a cultura popular, com a tradição do que já era exibido aqui no Cine Teatro Brasil, quanto trazer filmes que possam ser interessantes para se pensar a respeito da construção cinematográfica, da construção dessa linguagem, da engenharia que existe por trás da arte dos cineastas. Bom, sobre a programação do primeiro mês, vai abrir com O Garoto, na sequência tem Eduardo Mão de Tesoura, Laranja Mecânica e termina com Os Caça-Fantasmas, né? O que é que costura esses filmes aí nesse primeiro ciclo de curadoria? Engraçado, eu sempre tento trazer no primeiro ciclo personagens icônicos. E aí foi justamente nessa de, mas o que faz um personagem ser icônico, que é o que deu a ideia de fazer essa costura. Tentar entender o que mobiliza isso. E aí eu pensei em duas áreas específicas, né? Eu sempre falei que é uma área, mas às vezes são duas. Dessa é a direção de arte e a direção em si. Né? O que faz com que esses personagens sejam icônicos? Qual que é essa visualidade? Porque uma das coisas que eu pensei foi, se a gente para pensar num filme como Garoto, por exemplo, no próprio Chaplin, se a gente pensa na cartola, no chapeuzinho, no casaco que é muito apertado, na calça muito larga, na bengala, só de colocar esses elementos você já consegue associar pelo menos a alguma coisa, né? O olho do Alex, do Laranja Mecânica, toda vez que a gente vê um monstro de marshmallow do Caça-Fantasmas, enfim, o Edward de Mão de Tesoura também, né? Quase qualquer todo filme do Tim Burton é uma construção icônica em si. Então, como que todos esses filmes, eles têm essa articulação própria que mobiliza uma série de elementos visuais e narrativos que conseguem construir, constituir verdadeiros emblemas, que são da sétima arte, mas que se transpõem, eles passam da sétima arte e vão para a cultura popular de modo geral, assim, né? São reconhecíveis, às vezes, até para pessoas que não viram o filme. Sim. Isso acontece bastante, né? Eu já vi, inclusive, até criança vestida de Alex, do Laranja Mecânico, que é uma coisa meio estranha, mas acontece, porque parece que é isso, esses filmes, eles extrapolam o cinema e o próprio universo e a própria narrativa, a própria história, e eles se tornam ícones populares, assim. Então, é até uma oportunidade interessante para pessoas que conhecem esses ícones, mas não viram os filmes, vir aqui e entender como que eles são fortes dentro das próprias histórias. Porque, olha, se esses filmes, se esses personagens, se esses elementos são icônicos por fora, se eles fazem isso, se eles extrapolam, é porque dentro eles têm uma força que é fora do comum. Certo. Você comentou aí de personagens icônicos, né? A mostra vai começar com O Garoto. E assim, além de serem personagens icônicos, é um ano icônico também para o cinema, né? São 130 anos. Então, assim, para atrair esse público, principalmente para essa sessão de abertura amanhã, O Garoto, o que você gostaria de ressaltar sobre esse primeiro filme? Olha, eu ressalto que vai ter trilha sonora ao vivo.
Então isso já é um diferencial. Os filmes eram exibidos, né, antigamente com trilha sonora ao vivo, e eu acho que o Chaplin é talvez uma das primeiras figuras que de fato conseguiu ser iconicamente muito forte, ser uma figura emblemática em todos os sentidos, que eu acho que o que tem de mais poderoso que o cinema mobiliza, né? Ele era tão interessante pela potência visual, quanto ele é absolutamente interessante pela força narrativa, pela humanidade das imagens, pelo modo como ele articula a mise-en-scène. E além de ter uma trilha sonora ao vivo, vai ter o comentário do José Ricardo Miranda Júnior, que é professor de cinema e que é alguém que dialoga muito bem, que traz coisas sempre muito interessantes quando ele vai falar sobre essa fisicalidade, sobre a potência das imagens, sobre o que o Chaplin tem de diferente e de fundamental, literalmente fundamental, quando se fala de cinema. Então acho que essa sessão ela traz um filme que é um dos pilares da história do cinema. Por isso que eu acho que é tão importante assim começar desse jeito. Não, perfeito, Rodrigo. Então, muito obrigado por ter compartilhado aqui conosco essas primeiras informações, né, da temporada. Então, vamos repassar só a programação desse primeiro mês. Dia 5 agora, O Garoto. Na sequência, na segunda semana... Edward Mãos de Tesoura, depois tem Laranja Mecânica e a gente encerra com Os Caça-Fantasmas. Perfeito. Todas as sessões comentadas. Todas as sessões comentadas. E a primeira sessão com trilha ao vivo. E a primeira sessão com trilha. Perfeito. Então, muito obrigado, Rodrigo. E a gente espera, então, vocês aqui amanhã, né, nessa segunda-feira, para a abertura da temporada do segundo no Cine Claro, Projeto Lume, cobrindo aí todas as sessões, como foi ano passado. É isso. Fica agora com a programação das demais salas. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Muito obrigado. Agradeço. Os Trabalhadores Vão ao Cinema mostra no Cine Humberto Mauro, em cartaz até o dia 18 de maio. Terça-feira, 6 de maio, 16 horas, sessão Humberto Mauro e o Trabalho. Cantos de Trabalho, Fabricação da Rapadura, o Minério e o Carvão, Carro de Bois. Manhã na Roça, o Carro de Bois. 18 horas, A Alambrista. 20 horas, O Sal da Terra. Sete de maio, quarta-feira, 15 horas, Sindicato de Ladrões, 17 horas, Agora ou Nunca, 19h30, Eles Não Usam Black Tie. Não, meu anjo. Tira a mão de mim, anjo caralho, arrebentada, fudida, levando murro na barriga, isso é que eu sou. Quinta-feira, 8 de maio, 15 horas, As Vinhas da Ira, 17h30, A Dupla Jornada, 19 horas, Sinfonia da Necrópole, sessão apresentada por Fernanda Estevam, pesquisadora, curadora e cineasta. Who done it? Listen, that's someone who done it. Sexta-feira, 9 de maio, 15 horas, A Pequena Vendedora de Sol, 17 horas,
A Negra de 19 horas, Cinema e Psicanálise, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Sessão comentada por Isa Gontijo, doutora em Psicologia e psicanalista. Sábado, 10 de maio, 15 horas, Desculpe te incomodar. 17h15, O Diabo Veste Prada. 19h15, Como enlouquecer seu chefe. 21 horas, Como eliminar seu chefe. All right, everyone, gird your loins. Sorry, Miranda. Domingo, 11 de maio, 18 horas, Os Garotos de Feng Kuei. 20 horas, Noites Paraguaias. Vậy có giờ bố ta sẽ đợi. Anh vẽ tao nê tay ta. Será? Sei, mas... Atenção, porque a partir desta semana tem mudança na forma como os ingressos serão distribuídos no Cine Humberto Mauro. Tá? A partir do dia 6 de maio, terça-feira, 50% dos ingressos estarão disponíveis de forma online 1 hora antes de cada sessão no site Eventim. O restante dos ingressos, né, os 50% restantes, vai ser distribuído presencialmente na bilheteria, faltando meia hora para o começo do filme, tá? Mediante a apresentação de documento com foto. Ficou claro? Vou repetir. A partir do dia 6 de maio, metade dos ingressos vai ser distribuída 1 hora antes no site Eventim. 1 hora antes de cada sessão, no site Eventim. Os outros 50% ficarão disponíveis na bilheteria meia hora antes da sessão. Então, né, se a sessão começa, por exemplo, às 16 horas, às 15 horas você já consegue o ingresso no site Eventim. Às 15h30 na bilheteria do cinema. Vamos agora para a programação do cinema do Centro Cultural Minas Tênis Clube, Sala 1, um filme Minecraft às 13 horas e 30 minutos. Conclave às 16 horas e Homem com H às 18h20, exceto no dia 5, né, nessa segunda, e às 20 horas e 50 minutos. Na Sala 2, Looney Tunes, o filme O Dia em que a Terra Explodiu, às 14 horas. Milton Bituca Nascimento, às 20h30, nos dias 5 e 6. Cidade dos Sonhos, às 20h20, apenas no dia 7. E tem ainda o Festival de Cinema Europeu Imovision, dia 5, segunda-feira, na Sala 2, às 15h50, tem The Light. Na terça-feira, dia 6, também na Sala 2, às 16h10, Brincando com Fogo, e às 18h30, Entre Nós, o Amor. No dia 7, quarta-feira, na Sala 2, às 16h10, Monsieur Aznavour, e às 18h40, Quando a Luz Arrebenta. Os ingressos para o cinema do Centro Cultural Unimed BH, Minas Tênis Clube, podem ser comprados na bilheteria do cinema ou no site Velox. Para curtir o trailer de Premonição 6? Pois é, a morte está de volta nesta franquia que a gente ama sentir medo há 25 anos. Desde o primeiro Premonição, lançado lá em 2000, que nós fomos habituados a torcer por estes heróis que lutam contra um inimigo invencível, a morte. E não seria diferente nesta sexta parte, tá? A Warner Bros. Liberou o trailer do filme, que estreia no dia 15 de maio. Com tensão e suspense característicos da franquia, o material mostra Stephanie, vivida aí pela Caitlin Santaruana, e sua família, que após anos de paz, voltarão a ser atormentados por uma situação desencadeada há décadas. Em uma trama repleta de visões e situações improváveis, agora todos terão que tentar lutar pela sobrevivência, enquanto despistam a morte, que fará de tudo para dizimar a todos.
Atormentada por um pesadelo violento e recorrente, a estudante universitária Stephanie volta para casa para rastrear a única pessoa que, talvez, possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar a sua família da morte terrível que inevitavelmente aguarda todos eles. Bora curtir o trailer. Drinks all around. Family, you don't get to pick the one you get. Just gotta love the one you got. I always knew this day would come. I got it. I don't think you got it. I held him off for years. Charlie, get up here. He's a relentless son of a bitch. Won't stop till he finishes the job. Death is coming for our family. I said, oh, 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 oh. Grandma, what's happening to us? Years ago, I had a premonition that started it all. I saw what death was about to do. I saved a lot of lives that night. Everyone needs to get off the dance floor! Lives that were never meant to be saved. But death doesn't like it when you mess with his plans. This book, it will show you everything you need to know to keep our family safe. It all started with Grandma. Death is coming for us because we were never supposed to exist. Watch out! Only by embracing death will it pass you by. Maybe death's not actually coming for our family. Because that would be crazy. Good luck. Uma das novelas mais amadas e marcantes da teledramaturgia brasileira, O Cravo e a Rosa, de Valcir Carrasco, ganha uma adaptação inédita para o teatro. Com direção de Pedro Vasconcelos e direção de produção de Marcelo Faria, O Cravo e a Rosa, o espetáculo, chega agora ao Teatro do Centro Cultural Unimed BH Minas. Nos palcos, Catarina e Petrúquio ganharão vida com Paloma Bernardi e Marcelo Faria, além de grande elenco. Tá? A peça é ambientada na São Paulo do final da década de 1920 e conta a história do relacionamento tumultuado de Petrúquio, um rude fazendeiro em dificuldades financeiras, e Catarina, uma temperamental jovem rica e feminista, conhecida pelo apelido de A Fera, por afugentar os seus pretendentes. Com o desenrolar de uma trama hilária e emocionante, o Petrúquio precisa conquistar a Catarina e pegar o seu dote para poder pagar as dívidas da fazenda. No entanto, entre tapas e beijos, ambos se apaixonam perdidamente. A obra é inspirada em A Megera Domada, uma das peças mais famosas de William Shakespeare, e transporta o público para uma época em meio a questões importantes como o voto feminino e a igualdade de gênero, que são temas ainda relevantes no nosso Brasil atual. A peça ficará em cartaz entre os dias 9 e 11 de maio, sendo na sexta e no sábado 8 da noite, no domingo 7 da noite, com ingressos a R$ 120, valor de inteira e classificação etária de 10 anos. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do teatro ou no site Simpla. O Teatro do Centro Cultural Unimed BH Minas Tênis Clube fica na Rua da Bahia, 2244, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte.
Pela primeira vez na capital mineira, o arroz, ingrediente base na culinária brasileira, será homenageado em um festival inteiramente dedicado a ele. O festival começa agora dia 9 e segue até o dia 24 de maio, com o nome aí de Festival Gastronômico do Arroz. Tá? Vai movimentar 20 estabelecimentos da região leste de Belo Horizonte, com um circuito de receitas exclusivas que exploram a versatilidade do grão. O evento vai ser encerrado no dia 31 com uma grande celebração, reunindo os participantes e premiando os destaques da edição. Então, relembrando, né, Festival Gastronômico do Arroz, de 9 a 24 de maio, em bares e restaurantes da região leste de Belo Horizonte. Encerramento dia 31 de maio, entre, né, os pratos aí, olha, tem pratos com arroz e sobremesas com goiabada disponíveis no cardápio desses 20 estabelecimentos. A votação popular pode ser feita durante o circuito e outras informações nas redes sociais com @Festival do Arroz. E a convite da Virada Sustentável de Belo Horizonte, o Sempre um Papo recebe o escritor e politólogo Sérgio Abranches para falar sobre o tema Literatura, Sustentabilidade e Meio Ambiente. A conversa, sob a mediação do jornalista Afonso Borges, acontece dia 9, sexta-feira, 7h30 da noite, na Sala Juvenal Dias, dentro do Palácio das Artes. Depois, o autor participa de uma sessão de autógrafos para o público presente. O evento tem entrada gratuita. Colunista político, Sérgio Abranches estuda os desafios contemporâneos causados pelo avanço simultâneo e entrelaçado da digitalização, da globalização e da mudança científica e tecnológica. Ele é mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, além de mestre e PhD em Ciência Política e Sociologia Comparada pela Universidade Cornell dos Estados Unidos. Sérgio Abranches é autor dos romances O Intérprete de Borboletas, Que Mistério Tem Clarice e O Pelo Negro do Medo. Além disso, ele escreveu livros de não ficção sobre sociedade e política, como No Tempo dos Governantes Incidentais, Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro, que foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Ensaio Humanidades, e A Era do Imprevisto, a Grande Transição do Século XXI, que foi vencedor do Prêmio Literário Nacional PEN Clube do Brasil. Lispectorante, estrelado por Marcélia Cartacho, que atuou em A Hora da Estrela, o longa mergulha na jornada emocional de uma mulher madura em crise, que encontra um chamado para a fantasia e para a vida nas ruínas da antiga casa de Clarice Lispector. Gloria Hartmann, uma mulher madura que atravessa uma crise existencial e financeira, volta para a sua cidade natal, que passa por um processo de abandono. Através de uma fenda nas ruínas de onde morou a escritora Clarice Lispector, Gloria começa a ver cenas fantásticas que vão alterar a sua vida. Como o nome sugere, a escritora Clarice Lispector foi uma inspiração importante para a produção. No entanto, se engana quem pensa que Renata Pinheiro partiu de uma obra específica da autora, responsável por tantos clássicos da literatura brasileira. Abre aspas. Lispectorante surgiu de forma pouco usual. Quando eu e o Sérgio Oliveira estávamos no centro do Recife e vimos os escombros da casa onde ela morou. Uma casa que já tínhamos visto várias vezes, mas o destino colocou uma fresta na parede que bloqueia a visão do seu interior. Aí olhamos para aquela brecha e a ideia do filme veio. Esta fresta cinema foi o início de tudo. Fecha aspas, relembra aí a cineasta. E ela fala mais, abre aspas novamente. Como já tínhamos um projeto sobre uma artista madura que estava num momento de vida, de renascimento, de mudança, de novos desafios, esta fresta e todo o significado que havia nela nos levou a essa personagem, a Gloria Hartmann, e, por conseguinte, a Clarice e os seus escombros. Fecha aspas. Como Renata Pinheiro e o Sérgio de Oliveira, que assinam o roteiro de Lispectorante, a protagonista encontra naquele edifício um mundo de possibilidades
que ele ainda tem a oferecer. Com uma narrativa original e lírica, Lispectorante convida o espectador a refletir sobre memória e desejo através do olhar doce, ávido e curioso de uma mulher madura. Além de Cartacho, o longa ainda é estrelado por Pedro Wagner, Grace Passou, Clara Pinheiro, Geusa e Karina Burr. E o trailer você confere agora na Lume TV. Eu adorava quando a senhora me contava as histórias desse bairro. Viu muitos astros e estrelas para Recife. Essa é a Praça Maciel Pinheiro. No passado, era um local muito querido por toda a cidade. Essa é a escultura da escritora mundialmente conhecida Clarice Lispector. E ela viveu, naquela casa ali, até uns 15 anos de idade. Aya, você ainda tem lembranças? Não. Escute. Telespectorante. Lispectorante. Palavra inventada. Para expectorar mágoas, prazeres, visgos e catarros no rio que vira charco. Glória! Glória! Por enquanto é só. A todos uma excelente semana repleta de cultura. Relembrando, os trabalhadores vão ao cinema no Cine Humberto Mauro, segunda no Cine O Garoto, de Charlie Chaplin, Festival de Cinema Europeu Imovision no Minas Tênis Clube, O Cravo e a Rosa no Minas Tênis Clube, Sempre um Papo na Sala Juvenal Dias, Lispectorante nos cinemas, uma semana repleta de muita cultura. A gente se vê, se Deus quiser, no próximo domingo. Tchau, até mais, fui!